Quantos querem ouvir uma palavra, digam amém. Como pode me amar? Abra comigo a sua Bíblia sabendo que eu fugi. em João, capítulo de número 12. João, capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo de número 12. Glória a Deus. Versículo de número 26. João, Evangelho de João 12, 26. Diz assim a poderosa palavra de Deus: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Tome seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao ler esta palavra, esse texto sagrado, é algo assim muito em particular. Por quê? Porque cada um de nós temos uma individualidade para com Deus. Eu não posso medir a sua espiritualidade. Eu não posso colocar um termômetro. Não existe termômetro espiritual para que eu possa medir e saber qual é o seu grau de intimidade com Deus. Eu não posso, não tenho como fazer isso como ser humano. Só que tem um detalhe: aquele que é de Deus, ele manifesta o fruto de onde ele foi gerado. Aquele que é de Deus, ele não precisa de muito. Você só precisa caminhar próximo a ele para experimentar o fruto que ele está gerando. Então é mais ou menos assim: eu não posso considerar seu amigo sem antes você me qualificar como verdadeiro amigo. Quem é fulano? Meu amigo. Você até o considera como amigo, mas ele considera você como amigo também? Todos são filhos de Deus, falando a grosso modo. Porque se você sair à procura, todos estão dizendo o mesmo discurso: eu sou filho de Deus. Para onde você vai? Eu vou para o céu. Esse é o discurso universal. Esse é o discurso. Mas para aí, como é que eu vou me qualificar sendo amigo ou filho, se o fruto que está sendo gerado não condiz? Aí tem algo errado. Olha o que a Bíblia diz: se alguém me serve, o que é servir? Servir
é se colocar debaixo de uma autoridade, é reconhecer a autoridade que está sobre você. Quando você está trabalhando, você está vendendo o seu tempo para o seu patrão. Então você está servindo a empresa do seu patrão. Se você está servindo, você precisa estar submisso às regras, à vontade da empresa, às regras da empresa. Você não pode sair qualquer hora ou qualquer momento. Você não pode ficar falando no telefone, é regra da empresa. Você não pode ficar recebendo nenhum comunicado externo para atrapalhar, porque o tempo está sendo vendido. O teu patrão está pagando o tempo e ele pode cobrar. Agora entenda, o que é servir a Deus? Porque servir a Deus da boca para fora é fácil. É muito fácil. Em tese, é muito fácil. Você serve a Deus? Sirva a Deus. Mas se submete à vontade dele, aí a pessoa já vai. Porque servir a Deus, se eu falar para você que é fácil, eu vou estar mentindo. Não é. Se eu disser para você que está do outro lado, nos acompanhando, que servir a Deus é algo assim muito fácil, simples, não é. Porque servir a Deus vai requerer de mim alguns cuidados. Servir a Deus, eu vou precisar rejeitar muita coisa. Servir a Deus, eu preciso peneirar as minhas amizades. Servir a Deus, eu preciso tomar cuidado com a minha palavra. Servir a Deus, eu preciso ter cuidado com o meu caminhar, com o meu comportamento, com aquilo que eu faço. Por quê? Se eu sirvo a Deus, se você trabalha numa empresa, está com o uniforme daquela empresa, você precisa honrar a empresa que você trabalha, porque você está sendo pago por isso. É desse jeito. O que é servir a Deus? Servir a Deus é ser uma pessoa que, antes de buscar qualquer coisa a teu favor, você primeiro vai saber se Deus está no controle e no projeto daquilo que você está almejando. Eu não estou falando de coisas simples, como por exemplo, eu vou comprar um carro. Eu vou orar para comprar um carro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de decisões que irão mudar o rumo da sua história. Eu estou falando de decisões que irão fazer com que o Espírito do Deus Todo-Poderoso possa olhar para você e mudar a sua história. E aí eu gostaria de falar com você acerca de um homem que se chama Cornélio. Está em Atos capítulo de número 10. Às vezes, quem está de fora está fazendo muito melhor do que aquele que estão dentro. Acontece? Acontece. A Bíblia diz que haverá surpresa no céu. O que é surpresa? É aquilo que estava literalmente perdido ao olhar da sociedade, e no último momento Deus pode fazer um rebuliço. Onde é que tem isso? Na Bíblia. Lembra do ladrão da cruz? Sabe quem foi que inaugurou a graça? Um ladrão, ou melhor, um ex-ladrão. Aquele homem estava na cruz ao lado de Cristo.
E de repente ele disse assim: olha, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí Jesus libera uma palavra para ele: hoje estarás comigo. Hoje estarás comigo. O que é servir a Deus? A Bíblia conta a história de um homem que se chamava Cornélio. Cornélio, ele era um centurião e ele estava em Cesareia. Agora presta atenção. Este homem, ele não era judeu, mas ele acreditava no Deus, no Cristo dos judeus. Ele certamente ouvira acerca de milagres. Ele ouvira que Jesus havia feito grandes milagres e prodígios, de forma que mudou, mexeu na mente e no coração daquele homem. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: eu sou gentil, mas eu vou começar a servir a esse Jesus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele reúne os seus empregados, a sua família, e ele começa a orar a Deus todos os dias. Que horas? Hora nona, às 3 horas da tarde. Reunia todo mundo e dizia assim: olha, eu quero agora um círculo de oração dentro da minha casa. Eu acredito que muita gente não entendia o que estava acontecendo ali, porque primeiro, ele era um homem de status, era um homem que tinha uma posição na sociedade. E este homem, além de tudo, não era judeu. Então ele estava adorando a um Deus que estava fora do costume da sociedade que ele convivia. Ele começa a ter uma experiência. Qual é? Vamos orar. Esse Jesus é o mesmo que estava aqui, que morreu e ressuscitou? É. Esse Jesus é o mesmo, em outras palavras. E esse Jesus é o mesmo que fez milagres? É. Então vamos orar. Vamos começar agora a clamar a Ele. Ele começou a acreditar, a servir, a se colocar debaixo da autoridade do Espírito de Deus. Olha o que é servir a Deus. E agora ele muda a linguagem, ele muda o costume, ele muda a forma, a maneira. Ele reúne a família, os empregados, em uma só visão, em um só propósito, em uma só palavra. Porque o importante de tudo é falar a mesma palavra, é falar a mesma linguagem, é ter a mesma visão, para que haja um encaixe no mundo espiritual. Quando ele entende isso, ele falou: eu vou me submeter a esta autoridade, eu vou servir a essa autoridade. Ele entra no profético. Sabe o que aconteceu? Às 3 horas da tarde o homem está lá orando. A Bíblia diz, quase a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, ele viu claramente em uma visão um anjo. Ele não era judeu, era um novo convertido, era um homem que agora estava servindo a Deus. Quando ele coloca o joelho no chão, reúne, ele ainda não tinha uma experiência com Deus, ele se submeteu a servir. E agora, aquele que é o Senhor, Criador de todas as coisas, que tem o termômetro para entender o nível do teu coração, vai se manifestar. E aí eu quero liberar a primeira palavra nesta noite. Se você se submeter a buscar, a intensificar a tua vida com Deus, a intensificar a chama viva que arde dentro de você e que ardia dentro deste homem, se você intensificar, a sua palavra que é viva e eficaz vai manifestar na tua vida. A palavra do céu que é viva e eficaz vai começar a te encher, se você começar a se submeter à vontade de Deus
pode ter certeza, Deus vai começar a fazer grandes coisas na tua vida, vai começar a manifestar algo sobre você, assim como aconteceu com ele, vai acontecer contigo, e você vai começar a experimentar o sobrenatural do céu. Sabe por quê? Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus vai se manifestar para ti, Ele vai se manifestar para você nesta noite. Basta se submeter à vontade e à grandeza do céu sobre a tua vida. O que aconteceu ali? Esse homem agora, ele fecha os olhos e de repente abre uma visão espiritual. Você está entendendo a grandeza do negócio? Deus agora se manifesta para um homem que resolve colocar dentro de si, se submeter à vontade de Deus, a servir. E o que é servir? Deus está à procura daquele que é perfeito? Não, daquele que tem um coração adorador. Não é o perfeito, é aquele que tem um coração adorador. Porque não existe perfeição. Não existe perfeição. Nós temos hoje na Bíblia Sagrada Davi e Saul, Saul e Davi. Os dois receberam a unção do mesmo Deus. Só que um servia para o status, um servia com medo de perder a grandeza do reinado, um servia porque atendia a necessidade do seu egocentrismo. Ele servia, quem era esse? Saul. Ficava preocupado com o que as pessoas estavam dizendo, pensando e falando. Já Davi não. Davi, ele tinha um coração adorador. Ele não era perfeito. Talvez seja o homem que mais errou na Bíblia Sagrada, porque ele aprontou demais. Só que tem um detalhe: ele não tinha prazer no erro. A diferença de Davi é que ele não tinha prazer no erro. Errou, Senhor, eis-me aqui. Não se esconde. A questão é, quando houver qualquer tipo de adversidade, é não se esconder. O problema do homem é se esconder. E quando Deus encontra, quer arremeter o problema para outro. Onde é que está o problema? Não, foi fulano. Desde o Éden foi assim. Adão foi a mulher, mulher foi a serpente. E aí? Com Davi não. Quando ele está numa situação caótica espiritual, o profeta chega até ele e ele diz assim: não, eu sou o pecador. Quando ele fez um censo em Jerusalém, ele viu um anjo com a espada na mão dizimando o povo. E ele disse: esse povo não tem nada a ver com isso. Se há alguém que precisa dessa correção e dessa justiça, sou eu. Liberta, deixe que este povo fique livre, não morra, mas que morra eu. Olha que camarada. Ele olhava para a situação e dizia assim: não, o erro aqui é comigo. Então Deus olhava para a situação de Davi e via que ele não tinha prazer no erro, por maior que pudesse ser a gravidade do problema. Servir a Deus é esta situação aqui, ó. 3 horas da tarde. Um homem que não era judeu começa a orar e Deus se manifesta na vida dele. É uma situação que você olha e diz assim: como isso pode acontecer? Acontece, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Como milagre acontece? Acontece, porque o mesmo Deus que veio, mandou o teu filho amado e morreu na cruz por mim e por você, é o mesmo Deus que manifesta unção profética sobre a tua vida, abre porta sobre ti e fará você andar com proeza nessa terra, de vitória e grandeza do céu para a tua vida. Servir a Deus. O que é servir a Deus? Se alguém me serve, precisa me seguir, precisa me
seguir. Para seguir a Cristo, volto a dizer, não é fácil. Porque ele vai andar em lugares, pisar em lugares, submeter você a lugares, a situações que às vezes você pensa assim: aí não dá, aí eu não entro. Deixa eu falar para você uma coisa. Um certo dia, um homem chamado Zaqueu, publicano, ninguém queria dialogar com ele. Ninguém queria. Porque as pessoas tinham uma concepção sobre o publicano. E Zaqueu era um deles. A questão é, Zaqueu não era aquele publicano que ia de casa em casa pegar o recurso, o dinheiro. E essas pessoas que andavam de casa em casa eram os publicanos que faziam a cobrança dos impostos. E eles gostavam de corrupção. Eles andavam nas aldeias, recebiam, colocavam pressão social e queriam suborno. Zaqueu era um publicano geral. Ele não ficava nas províncias de casa em casa. Ele ficava na sede do governo. Ele recebia os publicanos que ficavam de casa em casa. É como se fosse uma espécie de secretário geral. O que acontece nessa situação? Mas o nome publicano pesava nos ombros dele. E um dia, o desejo ardente de visualizar Jesus veio sobre ele. Ele falou: não preciso de muita coisa. Ele dizendo para ele: eu só preciso visualizá-lo, mais nada. Eu só quero ver Jesus, mais nada. Só que lembra do termômetro do céu que mede a espiritualidade e a necessidade espiritual que está em ti? Que a Bíblia diz que a palavra é mais penetrante que espada de dois gumes. Esse é o termômetro. Eu não posso colocar um termômetro, mas a palavra consegue visualizar mente e espírito de uma forma precisa. Então, Jesus agora está passando e ele sobe numa árvore. Sabe o que aconteceu? Jesus olhou e disse: desce, porque eu pousarei na tua casa. As pessoas que estavam do outro lado disseram assim: ele vai entrar na casa de um publicano? Sim. Quando você segue a Cristo, você vai entender que você precisa liberar perdão para todos. Eu não quero. Não, você não tem que querer, você só tem que seguir. A palavra que ele manda é uma: perdoe. Mas se você segue, você precisa se submeter a esta autoridade. Ontem eu recebi uma notícia triste. Disseram para mim assim: não tem fulano de tal? Eu falei: tem. Então, essa pessoa, ela está muito doente e é incurável, e a situação dela é muito difícil. Na hora, o Espírito Santo, o problema dela, desta pessoa em particular, chama-se raiz de amargura. Sabe por que essa pessoa ficou doente? Isso é certo, 99% de certo, porque eu conheço. Raiz de amargura. Uma pessoa amargurada, ela não perdoa. Uma pessoa que não perdoa, ela também não é perdoada. Uma pessoa amargurada, ela fica presa em um mundo espiritual, e as células do corpo se comportam de uma forma completamente
errada. Elas se reproduzem de forma errada, gerando doença. Pessoa amargurada. Quando Jesus, ele nos chama a seguir a ele, é seguir mesmo que você não esteja concordando com certas situações, como perdão. Você está disposto a perdoar de forma incondicional? Isto é seguir. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ou seja, você servindo, se submetendo à palavra, vivendo esta palavra, Deus se fará presente através da tua vida. Porque você é um embaixador do reino dos céus. Você é uma embaixadora do reino dos céus. E através da tua vida vai acontecer uma manifestação do céu. É mais ou menos assim. As coisas às vezes elas acontecem de forma meio que atravessada. Aquilo que às vezes é ruim fica pior. A Bíblia conta a história de um homem chamado Paulo que estava na ilha de Malta. Um naufrágio havia acontecido. E agora, como é que faz? Eles chegam a uma ilha e de repente a chuva, o vento, aquele frio terrível, todo mundo molhado. Tem um ditado popular que diz o seguinte: não existe coisa tão ruim que não possa piorar. Isso é um ditado popular. Só que tem um detalhe: quando você tem uma palavra do céu na tua vida, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua destra, e você não será atingido. Quando Paulo chega em Malta, sabe o que acontece? Já havia um naufrágio. Era para ter morrido afogado. Não morreu. Chegaram na ilha de Malta. E agora? Um frio terrível. Um vento gelado. Vamos pegar uns gravetos. Vamos tentar arrumar uma fogueira. Quando você serve a Deus, a Bíblia diz que Deus o honrará. E aí Paulo está ali, algumas pessoas no entorno, olhando para aquela situação, e de repente Paulo pega um graveto e ali tinha uma serpente. Uma serpente. Para quem sabe, para quem vê, para quem entende, ou para quem não entende, sabe que uma serpente, quando morde, e principalmente essas serpentes de ilha, são serpentes perigosas. A situação estava ruim. Ela piorou, porque agora ele estava com frio, com fome, todo molhado e mordido de serpente e com dor. Uma mordida de serpente, pega o graveto agora. E o pior de tudo, todos viram a serpente morder a mão dele. Todos viram. E agora está Paulo lá, molhado, com frio, mordido de serpente e com dor. O que vai fazer? Só que tem um detalhe: existiu uma palavra de Deus sobre a vida dele. Existe uma palavra de Deus sobre a tua vida. Existe uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Não tem serpente que possa atrapalhar isso. Não tem veneno que possa neutralizar aquilo que Deus preparou para você. Não tem serpente, não tem veneno, não tem dor que possa separar você do projeto de Deus que Deus arquitetou para a tua vida. Você vai chegar na ilha de Malta, a coisa vai estar ruim, a coisa vai estar complicada. Você pode estar com frio, você pode estar com fome, você pode estar sentindo a brisa fria e uma serpente ainda se manifestar. Só que tem um detalhe: tem uma palavra de Deus programada para a tua vida, tem uma palavra de Deus que te protege, tem uma palavra de Deus que te cura, tem uma palavra de Deus que te restaura.
E todos olharam e disseram assim: esse camarada aí, a morte está atrás dele desde lá do naufrágio. É a justiça, ele é um homicida. Começaram agora a julgar Paulo. Quando as coisas não estão boas para você, quem olha de fora vai começar a te julgar. Ah, eu sabia, alguma coisa fez, alguma coisa aprontou. Pode ver que continua na mesma vida. Só que tem um detalhe: ninguém sabe da particularidade sua com Deus. Ninguém sabe daquilo que Deus projetou para a tua vida. Agora, o importante é você ter a convicção do Deus que você serve. Você ter a convicção do Deus que ungiu você. Você ter a convicção da unção profética que está sobre a tua cabeça. E aí a visão daquele que está de fora vai mudar. Deu uma hora, nada. Diz a Bíblia que todos estavam olhando, porque Paulo deveria inchar. Mordida de cobra incha. Todos olhando. Primeiro sinal: vai ocorrer um inchaço. Ele deve estar morrendo de dor. E Paulo está lá, tranquilo. Sabe por quê? Sabe por quê? Tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Tinha uma palavra de Deus sobre a vida de Paulo. Tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Olharam e disseram assim: passou o tempo e ele não morreu. Esse homem é um Deus. Para quem dizia que tinha pecado, para quem dizia que estava correndo da morte, a morte estava atrás dele, a justiça estava atrás dele, e agora muda-se a opinião dizendo assim: este homem é um Deus. Em outras palavras, reconheceram a unção que estava sobre a vida dele, reconheceram a soberania que estava sobre a vida dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus é poderoso, Ele faz grandes milagres. Assim como Deus realizou grandes milagres no passado, Ele continua a realizar grandes milagres no dia de hoje. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Eu não conheço um até hoje que serviu em espírito e em verdade que o Pai não tenha honrado. O Pai te honrará em espírito e em verdade, para a glória de Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus, fique sobre os teus pés para a glória de Deus Pai. Em nome do Senhor. Vamos orar. Vamos apresentar diante do altar do Senhor as nossas súplicas, as nossas petições para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é Deus de milagres. Amém ou não amém?